Conte um pouco de sua história. Então, eu, como você já falou, me chamo François, Padre François Costa. Eu nasci em Redenção do Gurgueia, no Piauí, portanto piauiense. Aos 8 anos de idade, minha família e eu nos mudamos para Brasília, Distrito Federal, onde vivi aí até mais ou menos os 17, 19 anos, porque eu tive lá nessa idade eu já quis fazer uma experiência na vida religiosa, junto com a Ordem da Santa Cruz, o pessoal que está aqui em Guaratinguetá, no Mosteiro de Belém, e que está em Anápolis, no Mosteiro da Santa Cruz. Então eu quis fazer essa experiência de 2 anos, porque eu era muito novo ainda para entrar no seminário, e queria uma experiência religiosa, mas logo vi que a minha vocação não era religiosa. Eu fui para o seminário diocesano de Anápolis, porque Dom Manuel já era famoso aqui no Brasil, em meio a tanta teologia da libertação. Eu estou pensando aqui nos anos 90 ainda, né? Em meio a tanta teologia da libertação, tanta coisa errada acontecendo no cenário da vida da igreja, procurei uma diocese mais conservadora. Como eu morava em Brasília, Anápolis está a 2 horas tão somente, e ali no centro-oeste, Dom Manuel tinha essa fama de ser um bispo muito conservador, e no Brasil inteiro, na verdade. Ele ficou famoso no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então eu fui para lá, meu plano era fazer todos os meus estudos lá, filosofia, teologia, mas aí quando eu já estava no 2º ano de filosofia, ele mesmo me convidou para fazer os estudos na Universidade de Navarra, na Espanha. É uma universidade muito grande, fundada pelo fundador do Opus Dei, né? E, portanto, está nas mãos do Opus Dei até hoje. Uma grande universidade, tem mais de 20 mil alunos e Nossa, bastante gente. E entre elas está a Faculdade de Filosofia e de Teologia. Eu fui estudar lá, a convite do Dom Manuel e aos cuidados do Opus Dei. Conheça agora a Caravela Kids. São 5 livros infantis incríveis para o seu filho conhecer a verdadeira história. Com 40% de desconto, frete grátis e um curso bônus até o dia 20 de maio. E lá fiz praticamente tudo, né? Eu terminei a filosofia lá, fiz toda a graduação em teologia. Voltei para o Brasil, fui ordenado em 2004, sacerdote, no dia 8 de dezembro, em concreto. Portanto, esse ano vai fazer 21 anos de padre, né? E naquele então, Dom Manuel já estava saindo da diocese, então eu fui o primeiro padre que o bispo atual ordenou, Dom João Vilque, mas Dom Manuel estava presente, ainda impôs as mãos, e essa é uma alegria que eu tenho também para contar, né? Porque eu gosto muito do Dom Manuel. Para mim era sempre foi um bispo muito exemplar. E então depois eu voltei mais uma vez para a Universidade de Navarra, onde eu fiz mestrado e doutorado na área de teologia dogmática, sistemática. E como eu já tinha estudado muito Santo Tomás de Aquino, naquele então, já tinha passado 4 anos com Santo Tomás de Aquino, decidi então aventurar pela nova teologia, a Nouvelle Théologie, e entrei de cabeça na Nouvelle Théologie, estudei bastante Henri de Lubac, Jean Danielou, especialmente o Jean Danielou. Estudei, acho que eu li uns 40 livros desse homem, né? 300 artigos dele, então fiquei bastante esperto em nova teologia e fiz uma tese doutoral sobre esse tema, sobre a cristologia na obra desse homem, do Jean Danielou. Descobri ali uma cristologia da aliança, interessante, mas que simplesmente não me seduziu demasiado. Mas achei muito interessante, porque realmente era uma visão histórica da cristologia que eu não tinha encontrado em Santo Tomás de Aquino. Em princípio, me pareceu que as visões se complementavam, porque ele defendia bastante o Concílio de Calcedônia, do ano 451, e me chamou muita atenção, mesmo dentro da nova teologia, o cardeal Danielou, ele tinha uma visão progressista, modernista, e ao mesmo tempo, depois que o Papa Paulo VI proclamou a Humanae Vitae, em 1968, ele defendeu o Papa Paulo VI e a Humanae Vitae contra os meios de contracepção, e então aquele que era considerado um progressista na França passou a ser considerado um cardeal conservador e tradicional, e foi cancelado pelos jesuítas, inclusive pelos jesuítas, seus irmãos de hábito, né? E então, mas essa minha trajetória pela nova teologia foi mais por pesquisa mesmo, né? Porque realmente eu já descobri muita coisa modernista dentro da nova teologia. É modernismo puro, né? É modernismo puro. E aquilo foi me levando cada vez mais a questionar essa mesma teologia. Em vez de a pesquisa me levou num momento inicial um entusiasmo, mas logo eu percebi que tinha muita coisa errada e fui saindo daquela pesquisa mais informado do que formado, digamos assim, né? E então dei aula, depois terminei o doutorado, acho que eu terminei em 2011, e aí comecei a dar aula em várias universidades, também professor da PUC de Goiás, né? Entre outras faculdades, diretor da Faculdade Católica de Anápolis,
Escrevi aí 2 livros de teologia, um de cristologia e um de eclesiologia, fruto das minhas aulas mesmo, não é nada assim. Todo professor vai dando aula, vai fazendo material e chega um momento que junta tudo e descobre que tem um livro na mão, né? Então foi isso que aconteceu. O de cristologia creio que continua válido, o de eclesiologia penso que não se deve mais comprar. Não compre o meu livro de eclesiologia, aconselho vivamente a não comprá-lo mais. Mas o de cristologia continua válido, acho que é um livro que se pode... Quero reformulá-lo no futuro. Cristologia eu vou escrever um novo, se Deus quiser. E, enfim, com uma visão menos Vaticano II. É isso, no fundo é isso, né? E já veremos quando sair. Essa é a minha trajetória. Fui pároco em várias paróquias, em Anápolis, em Brasília, em Itumbiara. Estava em Itumbiara esses últimos meses aí, estava na Catedral de Itumbiara. Então fui pároco em várias paróquias, enfim, sei lá, nesse período de 20 anos, talvez umas 7 paróquias, não sei exatamente, né? 5, 6 paróquias e graças a Deus foi mesmo dentro desse período, porque enfim, essa minha migração mesmo para tradição, para missa tradicional não tem muito tempo, então sempre, graças a Deus nunca fui de bagunçar na liturgia, mesmo dentro do rito novo, sempre muito certinho, né? Porque eu sempre tinha um grande respeito pelas coisas de Deus e um padre conservador ali tranquilo. E então, graças a Deus, mesmo nesse período aí na missa nova, eu posso dizer que houve muita coisa bonita aconteceu também, né? Acho que não se deve fechar os olhos para um passado que, graças a Deus, também foi bom. Não posso fazer uma avaliação negativa, não. Só que eu descobri o melhor. E é isso que nós vamos falar. O que é, afinal, esse movimento tradicionalista? E qual a diferença dele para o tradicionalismo? Então, assim, muita coisa que eu fiz na vida foi fruto de uma pesquisa, assim, pessoal, mas não só pessoal, mas também tive mestres, né? Graças a Deus sempre tive mestres. Dom Manuel Pestana, para começar, me mostrou essa visão mais conservadora da igreja. Ele mesmo era assim e não era uma pessoa que forçava as coisas, Dom Manuel Pestana. Eu lembro certa vez que nós estávamos numa reunião com seminaristas e na Diocese de Anápolis se recebia a comunhão na boca. Sempre se recebia a comunhão na boca em todas as paróquias, com exceção de uma talvez, né? Mas todas as paróquias comunhão na boca e de joelhos de preferência. Era uma diocese bastante cuidada pelo seu bispo. Eu perguntei para ele como é que o senhor conseguiu essa proeza, porque aqui no Centro-Oeste todo mundo recebe comunhão na mão, né? Aqui todo mundo recebe na boca, é uma exceção. No Brasil, talvez, né? E eu falei para ele, estavam só os seminaristas, se eu não me engano, e eu fui bastante claro e fiz a pergunta no meio de todos os seminaristas, e eu perguntei, o senhor fez algum decreto? Decretou para a diocese só receber a comunhão na boca? Como é que foi isso? Ele fala, não se governa por decreto. Eu simplesmente comecei a dar a comunhão na boca, na catedral, e isso foi acontecendo nas paróquias. E graças a esse exemplo, hoje em dia, todas as paróquias dão a comunhão na boca, né? De tal maneira, só tinha uma paróquia meio revoltadinha lá, que não seguia o costume diocesano, né? E então era assim, eu aprendi muito isso com o Dom Manuel, né? Não forçar as coisas. Então vai com calma, deixa que Deus vai conduzindo, que não precisa decretar muita coisa. Acho que ele nos ensinou muito a não ficar no juridicismo, né? E o meu reitor no seminário, ele rezava a missa tradicional, era o padre Ingo Dollinger, um alemão famoso aqui também no Brasil, que ajudou muito o cardeal Josef Ratzinger, Dollinger, o padre Dollinger. Ele ajudou muito o Dom Manuel Pestana nas pesquisas contra a maçonaria. Ele tinha muito essa não foi com ele que teve aquele caso da fumaça saindo de um quarto, não é? Ele contou um caso estranho assim, o padre Dollinger? Eu não lembro, mas o que eu sei que muito marcou a gente no seminário é que ele era filho espiritual do padre Pio de Petreutina, né? O São Pio de Petreutina. Isso nos impactava muito, inclusive impactava tanto que na hora dele pregar, fazer as pregações e rezar a Santa Missa, ele tinha muitos fenômenos assim que eu diria eram muito parecidos a certas coisas que o Padre Pio teria, né? Que eu não conhecia o São Padre Pio de Petreutina, mas eu vi ali um homem que tinha uma espiritualidade profunda, né? E se via que era uma filiação ao Padre Pio muito grande. Ele realmente foi dirigido espiritual do Padre Pio. Isso nos impactava muito, né? Porque, enfim, o Padre Pio, sem dúvida alguma, é um homem muito santo, né? E então ele rezava a missa tradicional para nós, mas curiosamente, mesmo tendo um reitor que celebrava a missa tradicional,
No meu seminário não tinha missa versus populum. Todas as missas eram versus Deum. Nós rezávamos o breviário dia em português, dia em latim, português, latim. Então, quer dizer, era um seminário dentro do cenário brasileiro, era bem diferente. Era bem diferente, era bem diferente, diferenciado. Todos usavam batina para os seminaristas, né? Então era um seminário assim bastante bom para o cenário brasileiro. E eu não tive, assim, engraçado, né? Tinha missa tradicional desde o seminário, tinha um reitor bom, tal, mas eu não tive essa coisa, vou rezar a missa tradicional. Assim, simplesmente não me ocorria tal coisa da mente, né? Mesmo tendo, porque eu acho que quando a gente cresce com essa certa naturalidade, com o conservadorismo, então parece que a mente não desperta, né, para a tradição e tal qual deveria ser. Bom, então, e eu notava que em Anápolis se convivia muito bem. Por exemplo, Dom Manuel não tinha nenhum problema em ordenar padres no rito tradicional. Ele ordenava no rito novo e no rito antigo. Então, quer dizer, a gente era acostumado a ver as coisas, tanto as antigas como as novas, de maneira muito normal. Não tinha, assim, um impacto, né? Nós temos até hoje sacerdotes na diocese. Eu acho que a diocese de Anápolis deve ter uns 10 padres que só rezam a missa tradicional. Só a missa tradicional. Sem nunca ter rezado a nova, inclusive, né? Pois é tão natural que não me despertava uma curiosidade, porque tudo se vivia de maneira bastante... Não era uma surpresa, né? Isso é a igreja, mais ou menos era assim, isso é a igreja, né? E o Dom Manuel rezava a missa tradicional publicamente ou não? Só publicamente não, publicamente não. Eu sei que ele rezava, mas não publicamente, a não ser quando tinha ordenação, claro, né? Nas ordenações sim, ele tinha que rezá-la, mas publicamente não rezava, né? Rezava sempre, mas assim, sempre muito... Procurava fazê-lo de maneira muito piedosa e tudo, mas era sempre a missa nova. E eu, assim, cresci com essa naturalidade na diocese, vendo essas coisas. Eu lembro quando eu fui para o seminário do Opus Dei, achei algumas coisas estranhas, porque não era o meu habitual. De fato, no primeiro ano no seminário, porque Dom Manuel pediu para eu estudar em Navarra, né? Então, no primeiro ano no seminário, achei um pouco estranho e comentei com o vice-reitor, lembro do padre Emílio Forte, e o reitor uma vez me perguntou: o que você não gosta do nosso seminário? Eu falei tudo, não gosto de nada aqui. Falei assim, fui muito sincero. Fui muito sincero, né? Ele perguntou, eu respondi assim na lata, né? Mas ele falou: você não gosta de nada? Eu falei: não, de nada. Eu estava tão acostumado em Anápolis, naquela Pax Romana, né? Digamos assim. E aí eu fui para lá. Mas enfim, eu me adaptei logo também, né? Porque eu nunca fui uma pessoa de criar muita confusão, né? Eu me adaptei e me vi que também procuravam fazer da melhor maneira possível tudo, né? Procurei não ser crítico das coisas e fui continuar a minha formação. O senhor achou então mais liberal que Anápolis? Achei. Mais liberal, sem dúvida, né? Mas assim, mesmo dentro disso, ao mesmo tempo eu observava que tinha coisas assim que eram muito piedosas, né? A gente só comungava na boca e de joelhos, né? O seminário procurava dar sempre uma formação com os documentos da igreja direitinho, né? Não tinha nada assim. Eu nunca tive um reitor ruim, mal, nunca tive um formador mal, né? Às vezes eu escuto histórias de seminaristas aí nesses seminários Brasil afora, dizendo que no seu seminário acontece tal coisa, não sei o que mais. Para mim isso nunca aconteceu. Para mim, eu sempre tive seminários que foram muito respeitosos, os padres eram muito respeitosos, todo mundo procurava uma vida de santidade, né? De uma boa formação católica, dentro daquilo que cada um entendia que era o bom dentro da Igreja Católica, né? Então, assim, eu tinha o movimento tradicional, para mim, era uma realidade que existe, que eu me sentia um pouco inserido nele, porque era natural viver tudo isso de maneira bastante habitual entre nós. O tradicionalismo, para mim, naquele então, era o movimento do Monsenhor Marcel Lefebvre, né? Os chamados, que a gente chamava lá dos lefrevianos, né? Teve um tempo que não era tão conhecida a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, mas todo mundo que estava um pouco nesse grupo, a gente chamava de os lefrevianos, né? Não sei se você lembra dessa época, né? Lembra, era muito usado esse termo. Era muito usado, a gente nem usava, eu lembro quando eu era seminário, a gente nem conhecia bem a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Todo mundo, Campos era lefreviano, Fraternidade era lefreviano, os franceses todo mundo era lefreviano. A gente categorizava todo mundo nessa. Então, tradicionalista para nós era isso. Tradicionais éramos nós em Anápolis e os conservadores eram, sei lá, alguma diocese ou outra que conserva uma coisa ou outra. Era mais ou menos o panorama que nós tínhamos, né?
Hoje em dia a gente mais ou menos está acostumado a dizer que na igreja tem praticamente 3 grupos, né? Os progressistas, os conservadores e os tradicionalistas, né? Acho que a distinção tradicionalistas não se usa quase no social. Socialmente não se usa. Numa conversa informal não se usa. Agora, só quando você quer distinguir muito as coisas, aí você vai falar do tradicionalismo continuista e não sei o que. Mas são distinções que eu acho sutis, né? Mais sutis e que ajudam um pouco, na verdade, né? Acho que essas 3 distinções, elas são muito claras. Existe progressista, conservador e tradicional. Agora, dentro dos tradicionais, tem uma variedade aí que tudo é muito discutível, né? O fato é que, por exemplo, se você pega o IBP, tem missa tradicional, você pega a Fraternidade, tem missa tradicional. Então, qual a diferença entre um e outro? Pois exatamente os acordos que houve com Roma, que não houve com Roma, mas daí parece que já é uma coisa que é um pouco mais ser muito detalhista. Um pouquinho mais detalhista, né? Então, porque, enfim, esses acordos, não acordo com Roma, isso daí vai depender muito. Por exemplo, se você ouve, esses dias, ontem mesmo, o Padre Daniel do IBP de Brasília fez uma homilia que praticamente tá no YouTube, se eu não me engano, essa homilia muito boa, por sinal, e eu notei que praticamente ele tem a mesma posição da fraternidade em muitos assuntos, né? Mas, enfim, estão no acordo com Roma, e, enfim, mas você lê um texto do Padre Pagliarani, que é o superior geral da fraternidade, você encontra semelhanças ali. Então, quer dizer, a gente entende as distinções dentro do tradicionalismo. Existem de fato, né? Não é a mesma coisa não ser acordista que ser acordista, totalmente de acordo. Mas sim, para o grande público, acho que a grande distinção é essas 3 coisas, né? É progressista, conservador e tradicional. Pronto, eu não. Agora, dentro do tradicionalismo, a gente pode fazer as distinções, entre nós nos entendemos, mas eu acho que são mais ou menos, entre aspas, irrelevantes, né? Sinceramente. E como é que era no seminário era visto os, entre aspas, lefrevianos? Então, não tínhamos praticamente os lefrevianos. Nós víamos de longe, que para nós era Campos, porque na época Campos não tinha feito o acordo, não era a São João Maria Vianney. Dom Licínio. Exatamente, nós estávamos nessa época. Então, assim, no seminário nós víamos com uma certa, como se diz, a gente via como se eles estivessem beirando o cisma, né? Mas nós tínhamos uma atração por eles, né? Assim, olha, esse pessoal parece que é cismático, mas eles estão certos. Era mais ou menos essa nossa visão, né? A gente não entende por que eles não estão plenamente na comunhão com Roma, era a nossa visão, mas eles estão certos. No fundo, o senhor achava que eles estavam certos. No fundo, a gente faz assim, eles estão certos, mas por que eles não fazem um acordo com Roma? Né? Era a nossa visão, mais ou menos assim, né? A gente entende que, a gente percebe que a missa tradicional é melhor, né? Sem dúvida alguma, que é uma missa íntegra em todos os seus sentidos, que expressa perfeitamente a fé, e nós a temos aqui no nosso seminário, que nós a tínhamos de fato, né? E a gente sabia a diferença de uma missa para outra, né? Seminarista, especialmente, gosta muito de estudar essas coisas e tal, que vai tratar o santo sacrifício da missa, todo seminarista que realmente chega ao sacerdócio vai estar nesse ponto. Mas a gente sabia que era um povo que estava certo, que estava no caminho certo. Mas a gente tinha essa ideia de que era um cisma. Isso nós tínhamos, né? Parece que é um cisma, mas também a gente não estava muito dentro do movimento, não sabia exatamente o que era. A gente ouvia falar, né, mas não se aprofundava muito nessas coisas, porque em Anápolis a gente vivia tranquilo tudo isso, né? E dentro daquela união com Roma, como a gente costumava dizer, né? Tá tudo bem. E Dom Manuel tinha o favor de João Paulo II, né? Tinha mesmo, porque Dom Manuel foi nomeado... João Paulo II começa o seu pontificado em 1978. Dom Manuel, se eu não me engano, é o primeiro bispo que João Paulo II nomeia para o Brasil. E contam os que entendem aí um pouco dos bastidores, né? Que a nomeação dele foi muito complicada, porque ele era um bispo já famoso, aí era um padre famoso, conservador, e de repente consegue a nomeação dele, né? Então João Paulo II o apoiou sempre. Quando ele queria fazer um seminário e chamar a Ordem da Santa Cruz para o Brasil, que na verdade a Ordem da Santa Cruz, conhecida também por ser muito conservadora, muitos padres rezam a missa tradicional lá dentro da ordem deles, né? E quando eles iam fazer um seminário em Portugal, porque eles são uma ordem, eles surgiram
nos anos 40 do século passado, e a raiz daquele movimento da obra dos Santos Anjos, Engelwerk, movimento alemão, austríaco, de uma senhora chamada Gabriele Bitterli, que teve umas revelações dos anjos, a Opus Angelorum, a obra dos anjos, e inclusive a Santa Sé teve umas advertências contra o movimento dos anjos. Agora já está tudo ok, inclusive liberaram tudo, inclusive as revelações da tal Gabriele Bitterli, mas na época não foi assim. Ela foi canonizada? Ou não é canonizado não, mas teve muitas revelações místicas, segundo eles, né? E na época Roma impediu a divulgação dos escritos, hoje em dia já liberou, está liberado os escritos, né, pela Santa Sé. E então esse movimento acabou, essa mística, a Gabriele Bitterli, que disse que tinha que fundar uma ordem religiosa. Mas já naquele então, a igreja não autorizava mais a fundação de ordens, eram congregações, depois institutos religiosos. Mas tem uma regra canônica que diz que a Igreja Católica não suprime uma ordem contando 200 anos desde a morte do último religioso. Então esta ordem da Santa Cruz, ela surgiu no século XI, e aí eles investigaram, e o último irmão dessa ordem tinha morrido em 1800, não sei quanto. Né? Então arranjaram lá uma... Então eles teve uma brecha lá para restaurar. Uma brechinha, restaurar a ordem da Santa Cruz, com essa espiritualidade da Engelwerk, né, a obra dos anjos e tal. Então Dom Manuel conseguiu trazer esse povo para Nápoles, com a formação tradicional, conservadora que eles tinham, e então Dom Manuel acabou fazendo um pequeno império conservador tradicional. Eu estive lá Nápoles, no local deles, lá, muito bonito. Então, e eles são bastante zelosos para com as coisas de Deus e tudo, então foi isso, né? De tal maneira que o meu ambiente foi um pouco esse, a gente via o movimento tradicional com benevolência, né? Não via como uma coisa assim, nossa, coisa espantosa, né? A gente entendia que havia alguma coisa errada, né? Mas, enfim, mas não sabia exatamente o que era essa coisa errada, né? Enfim, na nossa visão, na época, quero dizer, né? E por isso também eu nunca dei passos, né? No sentido de entrar no movimento tradicional, de rezar a missa tradicional inicialmente, né? Os nossos bispos lá na região sempre também cuidaram que os sacramentos fossem dados de maneira correta, né? Dentro do possível, ordenações direitinho, com a mão sobre a cabeça, fórmula direita. Então existia uma certa reverência, uma certa preocupação para com o sagrado, né? Então por isso também, mesmo a visão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que é realmente a fundação do Dom Marcelo Lefebvre, não vê necessidade de uma ordenação sob condição, não existe nada disso, né, na fraternidade, porque observada a matéria e a forma, isso é típica teologia católica, observada a matéria e a forma, então existe sacramento válido, né? Outra coisa é se os sacramentos são lícitos, não são lícitos, de acordo com a tradição, mas isso é outra discussão, né? Mas desde o ponto da validez, não há nenhuma dúvida quanto à ordenação, quanto à missa, enquanto validade, né? Agora a gente pode licitude é outra coisa, né? Outra coisa, mas a validade daí não se coloca em questionamento, né? E já a não ser que seja uma coisa esquisita, né? É claro. Aí sim, você vê... Normalmente, inclusive... A Fraternidade Sacerdotal faz uma análise através de vídeos, de documentação, de como foi a ordenação, e se está tudo segundo o rito, mesmo seja o rito novo, mas está tudo ok, matéria e forma, então está tudo válido, né? É a análise que se faz, que é a tradição católica, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.